Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre colisões, porém agora colisões em duas dimensões. Então a gente vai ver o que muda, tá? Colisões como essa aí que eu estou mostrando. Então para isso eu vou fazer um desenho aqui, um sistema de coordenadas x e y. Eu vou representar aqui essas duas bolinhas, né, que sofrem colisões. Vou ter essa bolinha azul, que é a bolinha de massa M2, que ela é atingida pela bolinha de massa M1. Em vermelho, então, eu tenho a bolinha de massa M1 e em azul a bolinha de massa M2. A bolinha de massa M2 ela está em repouso antes da colisão. Após a colisão, ela adquire certa velocidade ao longo de certa direção. Então, como o momento linear é uma grandeza vetorial, a gente precisa considerar, né, esse aspecto para entender essas colisões em duas dimensões. Então, para isso, vamos considerar que a velocidade inicial da partícula 1, que é essa v1i, ela é ao longo do eixo x, tá? Então, ela só tem componente ao longo do eixo x. E a velocidade 2, né, como eu já comentei, ela é nula. Então, como vocês viram pelo vídeo que eu fiz de gravação, né, da colisão entre as bolinhas, após a colisão, essa bolinha de massa M2, vamos imaginar que ela é desviada ao longo dessa direção pontilhada que eu desenhei. Então eu tenho aí o vetor velocidade 2f, né, que é a velocidade da bolinha 2 após a colisão. Imagine que essa velocidade faz um ângulo θ2 com o eixo x. E imaginem que a bolinha de massa M1 ela é desviada na colisão por um ângulo θ1 em relação ao eixo x, tá? E ela tem velocidade, né, velocidade vetorial, que eu vou representar aí por v1f, tá? A velocidade da bolinha 1 final. Então, nessa colisão, nós teremos a conservação do momento linear. Lembrando, mais uma vez, momento linear é a grandeza vetorial. Então, eu posso escrever o momento linear inicial da partícula 1, mais o momento linear da partícula 2, inicial. E isso tem que ser igual à soma dos momentos lineares dessas duas partículas após a colisão. Uma vez que as forças envolvidas, né, como a gente já falou várias vezes, são forças internas. Então, como a velocidade da partícula de massa m2 é zero inicialmente, então essa componente do momento linear inicial também é zero. Então, relembrando que a velocidade inicial da partícula 1 é ao longo do eixo x, então uma ideia interessante para a gente resolver esse problema é separar o momento linear em suas duas componentes, uma no eixo x e outra no eixo y. Então, ao longo do eixo x, nós teremos o momento linear da partícula 1, que eu vou chamar de P1ix, tá? Porque a partícula 1 inicial na direção x, isso tem que ser igual ao momento linear da partícula 1 final ao longo do eixo x, mais o momento linear da partícula 2 final ao longo do eixo x. Eu tirei a representação de vetor, as setinhas, né, porque eu estou considerando só em um dos eixos. Então, o momento linear inicial é M1, V1 I, tá certo? Isso tem que ser igual ao momento linear final da partícula 1. Então, é M1V1F. E aí eu tenho que considerar a componente dessa velocidade ao longo do eixo x. Então, por isso que eu vou acrescentar esse cosseno de θ1, que é esse ângulo que aparece na figura, que está ali do lado esquerdo. E aí eu ainda tenho que escrever o momento linear da partícula 2 final, que é M2V2F cosseno de θ2. Da mesma forma, também eu posso fazer, eu escrever essa componente do momento linear ao longo do eixo y, e aí nesse caso eu tenho que lembrar que o momento linear inicial da partícula 1 ao longo do eixo y vai ser zero, já que a velocidade é somente ao longo do eixo x. Então, vai ficar com menos m1v1f seno de θ1. Isso porque é menos, porque essa componente da velocidade, né, ela aponta ao longo da direção y, mas apontando para menores valores. E
Para o caso da componente, né, para a partícula 2, eu tenho M2, V2F sendo de θ2, porque ela aponta, né, ao longo de valores de y que são crescentes. Então, eu tenho essas duas equações que advêm do momento linear, que eu sempre posso utilizar, e eu ainda posso escrever a equação referente à energia cinética. Mas lembrando que a energia cinética é uma grandeza escalar, né? Então eu não vou ter que dividi-la em componentes. Então vou ter m1v1i ao quadrado sobre 2 igual a m1v1f ao quadrado sobre 2 mais m2v2f ao quadrado sobre 2. Eu posso cortar essas divisões por 2, eu posso multiplicar essa equação inteira por 2. Então eu vou ficar somente com essa igualdade que eu estou mostrando para vocês. Então são três expressões que a gente pode utilizar sempre para colisões bidimensionais. Para testar isso na prática, eu vou pegar uma colisão que eu gravei e vou fazer a análise dela utilizando o software Tracker, como eu já falei para vocês, né? Eu já utilizei ele anteriormente aqui e ainda vou continuar utilizando, inclusive. Então eu tenho que fazer a calibração da imagem, por isso que eu representei essa régua aí em cima. Então eu faço a calibração e agora eu vou rastrear a posição dessa esfera de massa M1, essa que atinge. Então eu vou sempre clicando sobre ela e do lado direito superior da tela vai formando o gráfico das posições. Então eu estou aí rastreando a minha esfera de massa M1, de acordo com o exemplo que a gente fez. Então reparem que ela é desviada para baixo, como foi na minha representação. Agora eu vou rastrear a esfera de massa M2. Então antes da colisão ela fica em repouso e agora ela é desviada para cima, da mesma forma que a gente viu na representação que eu fiz, em que eu tinha senos e cossenos dos ângulos θ1 e θ2. Reparem que aí no canto direito inferior da tela eu tenho uma tabela com dados. Então o que eu fiz e que eu vou mostrar para vocês foi pegar esses dados dessas colisões, das velocidades ao longo do eixo X e eixo Y, e eu levei para um software de plotagem de gráfico. Isso pode ser feito, por exemplo, no QTplot. Então observem só aí os gráficos que eu fiz, né? Esse aí especificamente eu tenho o momento linear das duas partículas, né, de massa M1 e M2 ao longo do eixo X. Então reparem só, né, que enquanto o da partícula de massa M1 ele decresce, o da partícula de massa M2 cresce. Então os pontos em vermelho, né, só para frisar, são da partícula de massa M1 e os pontos em preto são da partícula de massa M2. E essa região que eu marquei amarela é a região em que eu tenho um intervalo de tempo que ocorre a colisão. Então é nesse intervalo de tempo que eu tenho essa mudança nas velocidades, né, nas componentes das velocidades das duas partículas. Reparem também na linha pontilhada em cima, que ela é a soma desses dois valores de momento linear. Então reparem que ele permanece aproximadamente constante, né? Uma vez que, como a gente já falou, o momento linear ele tem que permanecer constante para cada uma das direções antes e após as colisões, uma vez que são forças internas que estão envolvidas. Então, observando esse outro gráfico aí agora, que é o do momento linear das duas partículas, mais a componente ao longo do eixo Y. Então, em verde, eu tenho para a partícula de massa M1, que atinge a partícula de massa M2, que está representada em preto. Então, como a gente observa, antes da colisão, que está nessa área em amarelo, nesse intervalo de tempo representado na área em amarelo, as duas componentes Y, elas eram nulas, a da partícula de massa M2 porque ela estava em repouso, e a de partícula de massa M1 porque o movimento dela era somente ao longo do eixo X e não do eixo Y. Então, como a gente observa, após a colisão, a partícula de massa M1 ela tem seu momento linear decrescido, ele vai para valores negativos, enquanto que para a partícula de massa M2 ele cresce, né? Ele vai para valores positivos. Mas reparem que quando eu faço a soma desses dois valores, mesmo antes e depois da colisão, que é a linha pontilhada, essa linha pontilhada ela permanece próximo da direção que passa ali pelo zero, né? Pelo momento linear zero. O que mostra que, considerando o erro experimental,
o momento linear inicial e final ele permanece o mesmo, tanto para a componente x quanto para a componente y, como a gente viu aí.